Olá, muito prazer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Liliane Rezende, eu sou professora de matemática, sou mestre em matemática e sou doutoranda em educação. Bom, gente, eu resolvi vir aqui porque muitas pessoas me perguntaram material para estudar para esse concurso público da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, só que, diferente de ler leis, estudar história, a matemática a gente precisa ter um pouco, para além de leitura, claro que a leitura é importante, mas fazer os exercícios. Então, a matemática muitas vezes dita como difícil, não tão difícil, mas é porque não é simplesmente ler o conteúdo e sair fazendo os exercícios. A gente precisa treinar, a gente precisa ver alguém fazendo, ser orientado. Então, por isso, eu resolvi fazer 2 cursos para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas para essa aula de hoje, é uma aula gratuita aqui para os meus alunos do YouTube, do Instagram, eu resolvi pegar uma prova da FUMARC, que é a banca selecionada para o concurso, fazer uns exercícios de matemática. Vou fazer também um de raciocínio lógico para a gente entender. Mas antes disso tudo, vamos entender o contexto do que a gente está falando, desse concurso público tão aclamado, tão dito aí, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, primeiro, vamos entender esse concurso. Esse concurso vão ter vários cargos, mas o cargo que está mais chamando a atenção é do técnico de apoio legislativo, que vai pedir o certificado de conclusão do curso de ensino médio. Então, ele é de nível médio. E nós vamos ter 80 vagas. 80 vagas é um número muito considerável. Lembrando que eles colocam 80 vagas, porque se colocou 80 vagas é porque tem que chamar 80 pessoas. Então, provavelmente vão ter mais vagas, né? Estão falando aí em 120 pessoas, 100 pessoas, mas não podemos dizer isso. Vamos trabalhar com os 80 do número do edital, sabendo que pode ser chamado mais pessoas. Bom, gente, então, e mais um atrativo importante deste concurso é a carga horária semanal. Quem não quer trabalhar apenas 30 horas semanais, ou seja, 6 horas por dia, de segunda a sexta. Então, mais aí um atrativo importante. De um vencimento básico de R$ 5.351 para 6 horas, mas várias vantagens, como auxílio transporte e alimentação, de R$ 1.302, o que vai chegar a R$ 6.600 e poucos reais, fora carreira, né? Nós temos uma carreira importante aí da Assembleia Legislativa, então com 3 anos que você sai do estágio probatório, você já vai ter uma remuneração ainda maior do que isso. Então, é um concurso importante, é um concurso bacana e o período das inscrições vai começar agora, a partir do dia 12 de setembro, importante data aí para vocês entenderem aí. E vão estar aberta até o dia 14 de outubro. Outro atrativo deste concurso é que as provas vão ser no dia 29 de janeiro. Então, 29 de janeiro ainda nós temos aí, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, nós temos 4 meses para estudar para essa prova, ou seja, um período bem considerável. Outra coisa que vai chamar atenção nessa prova, que vai dominar essa prova, raciocínio lógico e matemática. Raciocínio lógico e matemática são praticamente 50% da prova. 10 questões de matemática, 15 de raciocínio lógico, 25 questões da prova serão desses 2 cargos. Por isso, eu optei por fazer os cursos gabaritando matemática e raciocínio lógico. Eu vou explicar um pouco mais desses cursos mais à frente. Vamos primeiro fazer essa aula de hoje. Para a aula de hoje, o que eu optei? Por pegar uma prova da FUMARC, né? Os cursos que nós estamos elaborando tem sempre essa pegada, né, de estudar a banca, de mostrar o que a banca quer. E o concurso da Assembleia. Esse é um concurso de 2014 de analista de sistema. Foi um concurso de 2014 feito já pela FUMARC. Neste concurso, a prova era de raciocínio lógico matemático. Mas vocês vão ver que são questões que caíram, que estão dentro do programa da prova de técnico legislativo.
Então, essa é uma prova legal da gente começar a estudar, porque é uma prova da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da FUMARC, de um concurso de 2014. Então, vamos lá. Para resolver esse exercício, nós vamos ler, vamos tentar a gente entender o texto nas primeiras frases. Então, quando for um texto desse, que tiver um texto, leia a primeira pergunta para você ler já o texto focado. Então, a pergunta é: com base nos dados apresentados no relatório sensorial do Banco do Brasil, é correto afirmar que o valor em reais da saca de 50 quilos de açúcar no mês de maio. Então, observe que ele quer saber o valor em reais da saca de açúcar. Por que eu estou dizendo isso? Mês de maio. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes vai ter informação no texto que não é muito importante. Então, vamos voltar lá. Ó. Após queda de 2% no mês anterior, mês anterior já vou ter que saber que mês é esse. As cotações do açúcar, é o que eu quero, fecharam o mês com alta de 1%, atingindo 45,03. Já tem aqui um valor da saca de 50 quilos no dia 28. Aí eu vou ter que continuar lendo para me ver que é isso, né? Então, ele está falando que, de acordo com os especialistas, o movimento teve oferta do açúcar, negociação dos vencedores, não tem nada pra gente. Durante o mês de junho, nós estamos falando do mês de junho, o etanol, aí olha para você ver como é que já tem informações aqui que não me interessa. Etanol, o valor do etanol não me importa. O que vai me importar é dizer que isso foi em junho, publicado em julho, ó, pra você ver, comecinho do mês de julho, mas eu quero saber o mês de maio. Mas lá no texto está dizendo que após queda de 2% no mês anterior, as cotações da açúcar fecharam o último mês. Olha para você ver. Então, eu tinha um mês anterior, o último mês. O último mês foi maio, porque eu estou falando de uma coisa que foi em junho. O último mês com alta de 1,2, atingindo 45,03. Muito bem, gente. Então, quer dizer que eu vou ter que pensar qual era o valor que eu tinha com um percentual, um aumento de 1,2%, e aí sim chegou a 45,03. Então, eu não sou boba, eu vou fazer 1,2% de 45,03 e vou tirar esse valor, porque é uma alta. Então, para me fazer o contrário, eu vou tirar. Então, quanto que é 1,2%? Né, na aula de porcentagem, regra de 3, a gente vai estudar tudo isso. 1,2% de 45,03. 45,03. Então, eu faço essa conta, quanto que é 1,2 vezes 45,03? Eu tenho aqui 54,036 dividido por 100, porque eu estou dividindo aqui pelo valor de 100, ou seja, eu tenho 0,54. Bom, se eu pegar esse 0,54 dos 45,03, ou seja, 45,03 menos esse valor, eu vou achar 44,48 aproximado, claro, né? Se vocês fizerem a conta aí, resposta correta, letra C. Então, esse é um exercício da FUMARC, que vai falar de conta. Então, minha dica aqui já para vocês é não deixarem, principalmente até o dia da prova, não ficar fazendo questões em calculadora, porque você acaba condicionando seu cérebro, e pensar já que isso é um conteúdo lá do edital do concurso do apoio legislativo. Bom, a número 2 é um exercício que eu tenho certeza que vai cair, que é o exercício de conjunto, é a primeira unidade do curso, que diz o seguinte, que a tabela, né, tem uma tabela, então nós vamos falar de diagramas. Diagrama de Venn, que é um conteúdo de conjunto, é uma forma de resolver o exercício de conjunto, também está bem explicadinho lá no curso. Então, eu vou chamar aqui de A, B e C, e eu vou começar sempre do ABC, da interseção entre esses conjuntos. Então, a interseção daquele conjunto lá é 5, tá dizendo aqui, ó, 5. E aí, eu vou começar a dizer que AB são 25. A e B são 25. Só que eu já coloquei 5, então aqui tem 20.
para os dois ter 25, certo? Então, eu estou subtraindo. O AC são 25 também, então aqui são 20. E o BC são 40, como eu já pus 5, então eu tenho 35. Do mesmo jeito que o A é 105, mas percebam que eu já coloquei 20, já coloquei 5 e já coloquei 20. Então eu já coloquei 45. Como são 105, então está faltando 60. Aqui no B vai ficar faltando 140, porque o total também está discriminado. E aqui 100. Vamos pensar que eu ainda tenho 120 que não gosta de nada, né? De não tem preferência pela marca ABC. Então eu vou somar. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês somarem, que é colocar todo mundo aqui. Então, ó, 60 mais 20 mais 140 mais 20 mais 5 mais 35 mais 100 e mais os 120 das pessoas que não gostam de nada. E aí eu falo para vocês escreverem, para vocês somarem ali de duplinha, que a probabilidade de você errar é menor. Então, olha lá, vou somar as duplinhas aqui, ó, tá vendo? Duplinhas. 20 mais 60, 80, 140 mais 20, 160, 5 mais 35, 40, 100 mais 120, 220. E aí você vai somando até mais rápido e a probabilidade de errar é menor. 80 mais 160, 240, 40 mais 220, 260, 260 mais 240, 500. Pronto, resposta correta, letra B. Então, essas dicas são importantes para vocês conseguirem fechar aí essa prova de matemática, porque quem fechar tem a grande chance aí de passar nos primeiros lugares. A número 7 é uma questão de equação do segundo grau. Também é um tópico do nosso curso, que diz o seguinte, olha, essa questão ela tem um pouquinho, ela sacaneia um pouquinho. Por quê? Porque quando a gente tem uma equação de segundo grau, a gente tem que pensar que eu tenho AB2 mais, AX2, perdão aqui, AX2 mais BX mais C. Essa é a característica da equação de segundo grau. E observe que ele trocou as letras, ele colocou ABC, mas trocando as letras de lugar para você se confundir. Então, eu vou arrumar ela aqui já bonitinha. Na verdade, ficaria menos CTL2, ou seja, o A viraria C, mais BT mais A. Bom, o que ele disse? Ele disse que representa a quantidade de proteínas, representa o tempo em segundo, então o T é tempo, sendo que o Q de zero é zero, ou seja, no lugar do T eu vou pôr zero e no lugar da resposta do QT eu vou pôr zero. Então, eu substituindo isso aqui, eu ficaria 0 é igual a menos C vezes 0 ao quadrado, mais B vezes 0 mais A. Bom, 0 ao quadrado vezes C, 0, 0, A. Então, eu já sei que o A é 0. Ok, vamos continuar. Agora, ele disse que o Q1 é 9. Então, eu vou substituir. Então, ficaria 9 é igual a menos C vezes 1 ao quadrado, mais B vezes 1 mais 0, porque eu já disse que o A é 0. Então, eu teria menos C mais B é igual a 9. Ó, teria uma equação aqui, talvez importante. E ele ainda me disse que a quantidade máxima, um conteúdo importante aí de funções e equações, é que diz que quando eu tenho uma equação de segundo grau, que o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, eu tenho um ponto máximo. Ou seja, sobe, 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 chega no ponto máximo, ela desce. Também um conteúdo bem explicadinho lá no curso, para a gente não esquecer essas coisas. E ele diz que quando ele atinge o máximo, o T é 0. O T é 5, né? Em T5. Ou seja, ele quer dizer que o vértice da parábola é no tempo 5. E eu calculo o x do vértice exatamente por menos b sobre 2a. Bom, então vamos substituir quem é o b e o a daquela função. O p é b mesmo, mas lembra que o a é menos c? Então, eu teria que 5 é igual a menos b, 2 vezes menos c. Então, aqui eu teria outra equaçãozinha, eu vou multiplicar cruzado, que diz que menos 10c é igual a menos b. Ou seja, b é igual a 10c. Olha, uma equação também importante para me substituir aqui, sistema de equações, outro tópico do nosso curso, para a gente fazer a conta. Então,
menos C mais o B, só que agora o B eu vou chamar de DC, é igual a 9. Então, eu teria que 9C é igual a 9, então eu teria que C é 1. Ótimo, se o C é 1, eu volto aqui e sei que B é 10. Vamos substituir na fórmula agora correta para a gente ter a fórmula correta, vou até fazer ela de outra cor. O Q de T, então, seria menos C, que é menos 1, menos T ao quadrado, porque 1 vezes T é T ao quadrado, mais 10T mais 0, então nem vou colocar. Ok, cheguei na equação, mas ele quer saber quanto que é o Q2. Então, vamos lá. Q2 seria menos 2 ao quadrado. Lembrando que aquele menos, ele não está entre parênteses, então ele fora do ao quadrado, mais 10 vezes 2. Então, eu teria aqui menos 4 mais 20. Então, eu teria 16. Cuidado, viu, pessoal? Observe que eu tenho a resposta 24, porque se eu pensar que menos 2 ao quadrado é mais 4, eu teria 24. Mas atenção, eu só colocaria 4 positivo se caso aqui tivesse um parêntese. Mas ali não temos um parêntese. Então, por isso, a resposta correta é 16. Bom, vamos lá então para uma questão também que está discriminada como item do edital e também é uma unidade do nosso curso, que diz que numa sequência de números positivos eu tenho 12, x, y e 4, os três primeiros estão em PA, progressão aritmética, ou seja, 12, x e y estão em PA. O que eu posso dizer? PA eu sei que eles estão somando por uma razão, então 12 mais uma razão é x, x mais uma razão é y, mais. Enquanto os três últimos, que é x, y e 4, estão em PG. O que diz PG? Que x vezes uma razão é y e que y vezes uma razão é 4. Então, PA eu vou somando, PG eu vou multiplicando. Também é o conteúdo lá do nosso curso. Então, o que eu posso dizer de PA? Eu posso dizer que se eu pegar x menos 12, o anterior menos o seu, o sucessor menos anterior é igual ao sucessor menos anterior. Então, se eu pego x menos 12, tem que ser igual a y menos x. Do mesmo jeito que se eu pego 4 sobre y, tem que ser igual a y sobre x. Ou seja, se eu pegar o 1 dividido pelo outro, é sempre a razão. Então, eu estou falando que as razões ali são iguais, né? Aí, são razões. Então, ali eu tenho um sistema. Eu vou dizer, então, que vou passar para cá, então 2x menos 12 é igual a y, e eu tenho que 4x é igual a y ao quadrado. Eu tenho exatamente esse sistema aqui. Bom, eu tenho um sistema de equações do segundo grau, né? Aqui eu vou ter, eu posso fazer de diversas formas ali. Eu acredito que a maneira mais rápida é a gente isolar o x na segunda, ou seja, x é igual a y2 sobre 4 e jogar ela lá para cima. 2 vezes y2 sobre 4, que eu acabei de falar que x vai ser esse valor, menos 12 é igual a y, então eu teria y2 sobre 2 menos 12 igual a y. Vou ter que tirar meu MC para poder cortar aquele 2 dali. Então, y2 menos 24 menos 2y é igual a 0. Vou só arrumar, tem aqui uma equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, também conteúdo do curso que a gente programou para vocês. Então, delta é igual a B2 menos 4AC. Então, eu teria aqui 4 mais 24 vezes 4, 96, delta é 100. Ou seja, y é igual, nós estamos calculando y, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu teria aqui 2 mais 10, 12 dividido por 2, 6. Eu não vou fazer com menos, porque ele já falou que são números positivos. Então, eu já sei y. Y é 6. Bom, vamos voltar, então, aqui nessa questão aqui, ó. X é igual a 6 ao quadrado, 36 dividido por 4. Ou seja, x é 9. Então, eu já sei quanto que é x e quanto que é y.
ele quer saber o valor dessa expressão. Essa expressão seria 1 sobre x, 9 menos 6 elevado a menos 3. O que é esse elevado a menos 3? É o inverso. Menos eu vou ter que inverter, ou seja, 3 sobre 1. 3 sobre 1 elevado a 3, só que 3 sobre 1 é 3. Elevado a 3, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Ou seja, resposta letra C. A questão número 13 me diz de uma combinação. É probabilidade, outro ponto do edital da FUMARC 01/2022. O que ele está falando? Está dizendo o seguinte, que eu tenho duas retas paralelas e eu tenho vários pontos aqui, A, B, C, D, E, F, G e H, e aqui embaixo eu tenho o I, o J, o K, o L e o M. Ele quer saber quantos triângulos eu consigo fazer, então eu podia pegar um triângulo aqui, ó, A, B e ligar com I, é um triângulo, ou eu poderia pegar um B, um E, um H e ligar com J, do mesmo jeito que eu poderia pegar um L e um M e ligar com H. Então, quantos triângulos eu tenho ali, né? Eu poderia fazer, então, usando as fórmulas de arranjo e combinação, mas eu vou fazer pelo princípio multiplicativo, que é também um tópico lá do concurso desse edital de agora. O que eu posso fazer? Então, ou eu vou pegar 2 pontos da de cima ou 2 pontos da de baixo. Então, se eu pegasse 2 pontos da de cima, eu tenho 3 pontos. Certo? Eu vou colocar essas casinhas aqui, dizendo que eu tenho 3 pontos. Então, o primeiro ponto do triângulo, eu poderia pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Se eu peguei o A, por exemplo, eu tenho que tampar o A, e a partir de agora o A não vale mais. Eu não posso ter 2 As. Então, quer dizer que o próximo ponto seria 7 possibilidades. De quantas lá de baixo? Porque eu tenho 8 vezes 7, e lá de baixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Ou seja, só os de cima eu teria 8 vezes 7, 56 vezes 5. 56 vezes 5 vai dar 30, vão 3, 28, 280. Só que tem um problema. Eu estou contando tanto o ABI quanto o BAI. Eu estou contando o AB 2 vezes, só trocando de lugar. Porque eu não estou tirando aquelas que são. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Porque eu estou contando triângulos aqui 2 vezes. Então, eu tenho 140 triângulos. Então, só para recapitular, por que eu estou dividindo por 2? Porque eu contei AB, mas eu contei BA também. Do mesmo jeito que eu estou contando AB, eu contei o BA. Eu não vou contar BA, porque ABI é um único triângulo. Independente de eu colocar ABI ou BAI, a ordem das letras ali não vai me mostrar nada. Bom, então fiz a conta para os triângulos de cima, pegando 2 pontos de cima. Agora vou pegar 2 pontos de baixo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Se eu tirei um deles, por exemplo, tirei o I, então quer dizer que sobra 4. Vezes quantas possibilidades de cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, eu tenho 20 vezes 8, 160. 160, mais uma vez, vou dividir por 2 pelo mesmo motivo, 80. Então, 140 mais 80, 220 triângulos poderão ser formados. Muito bem, vamos para a próxima, que é a 14. Essa é uma questão bem interessante, que ela tem vários conteúdos ali para a gente ficar assim, um pouco confusos em relação ao tanto de informação. Mas ele diz que ele tem um tipo de saponeáceo, de ABC, da produção utiliza 2 tipos de insumos, X e Y, para cada fabricação de cada quilo de A. Então, olha lá, para cada quilo de A, ele usa um insumo de X, 1 grama de X, mais 2 gramas de Y. Para cada quilo de B, ele usa 1 grama de X, mais 1 grama de Y. Para cada C, ele 1 grama de X, mais 4 de Y. O preço da venda, então, o A é R$2, o B é R$3 e o C é R$5. Muita informação.
Se com a venda toda a produção ABC manufaturada com 1 kg de X e 2 kg de Y, essa indústria arrecadou 2.500. Essa é uma informação importante. Por quê? Porque quantos quilos de A vendeu, eu sei que independente do número de quilos, eu vou multiplicar a quantidade de quilos por R$2. Então, R$2 vezes a quantidade de quilos, mais R$3 vezes a quantidade de quilos de B, mais R$5 vezes a quantidade de quilos de C, tem que dar 2.500. Isso é importante, porque agora eu poderia fazer de forma inversa, né, uma roubada aqui, a gente fala uma roubada na matemática aqui, e jogar essas respostas aqui. Se eu jogar essas respostas, a que der certinho é a que vai ser o valor. Por exemplo, vamos jogar aqui, vamos supor que seria a letra A. Então, seria 2 vezes 100, mais 3 vezes 700, mais 5 vezes 140. Vamos ver se vai dar 200, mais 2 e 100, mais 5 vezes 4, 2, 5 vezes 700. 2 mais 2 e 100, 2 e 300, mais 700, 3.000. Essa letra A já está falsa. Vamos ver a letra B? A letra A, então, já sei que está falsa. A letra B. 2 vezes 160, mais 3 vezes 140, mais 5 vezes 250. Então, eu teria 2 vezes 160, 320, mais 0, 12 vai 1, 3 vezes 1, 3 com 4, mais 0, 5 vezes 5 vezes 5, 25, 750, 650. Muito bem, 650. Então, eu teria aqui 740, somando os parzinhos, igual eu falei com vocês, para ajudar. 740 mais 650, 90, 1.390. Falso. Vamos ver a letra C. 2 vezes 250, mais 3 vezes 160, mais 5 vezes 100. Observe que a Fumarca adora que vocês façam conta. A Fumarca gosta, a Fumarca gosta de todo mundo fazendo conta. 500 mais 500, 1.000, 1.480. Errado. Tem que ser a letra D, né, gente? Vamos ver. 2 vezes 700, mais 3 vezes 200, mais 5 vezes 100. Mas é fácil até de fazer a conta, né? 1.400, mais 600, mais 500. 500 mais 600, 1.100. 1.400 mais 1.100, 2.500. Resposta correta, então, a letra D. Atenção, viu, pessoal? Vamos para 15, outro tópico da prova do edital, que é de estatística. Média, moda, mediana. Olha lá, o gráfico e a tabela de frequências acima se referem a uma pesquisa cujo conjunto de dados amostrais apresenta o tempo que os empregados de uma empresa gastam atualmente para chegar no trabalho. Baseando nesses dados, é correto afirmar que o total de dados da amostra, olha aqui a frequência. O que é a frequência? Quantas pessoas estão ali de 0 a 9 minutos de deslocamento. Ou seja, naquela pesquisa, 180 pessoas responderam que andam de 0 a 9 minutos. 32 responderam que é de 60 a 69. Ou seja, eu vou ter que somar isso tudo aqui para me saber a frequência. Que é a primeira, respectivamente, ou seja, é a primeira resposta ali. Então, de novo, gente, vamos fazer parzinho. Observa como que a Fumarca gosta que as pessoas façam conta, porque é mais fácil naquela pressão ali de vocês errarem, né? Então, eles querem selecionar os melhores mesmo, né? Então, eu vou fazer parzinho aqui de novo, ó, para ficar mais fácil. 188 mais 372, 560, mais 264 mais 205, 469, mais 159, mais 32. Somando parzinho de novo, eu tenho 1.029, mais, tá vendo que é muito mais fácil somar parzinho? 1.220. Já acabou. Já acabou o exercício. 1.220 é o número de frequência. Mas eu que podia falar com vocês o que é a média. A média é o valor mediano ali. Se eu tenho 1.220, se eu dividir por 2 esse valor aqui, ó, 1.220, eu estou dizendo que eu tenho 600 e
660 pessoas, elas estão ali na média, como se eu estivesse dividindo meus valores, né, distribuídos. E observe que no tempo ali de deslocamento, muitas pessoas, quase 600, estão exatamente perto aqui desse valor aqui. Então, esse valor é exatamente o 14,5. Ou seja, é o ponto de equilíbrio. A média a gente fala que é o ponto de equilíbrio. Se eu fizesse a média de idade minha e de você que está assistindo, eu ia ter que somar a minha idade e a sua e dividir por 2. Então, na verdade, eu teria que pegar todos os valores das frequências, multiplicar, somar e depois dividir pelo número de frequências, né, de 660. Então, como ali eu tenho um histograma, é só eu pegar aquela análise e mostrar que perto ali daquele valor estão concentrada a maioria das pessoas. Então, a média é 14,5. Última questão desta prova, né, que eu selecionei para vocês, é uma questão também que está na prova do concurso, do ponto do concurso. Ele está dizendo que a F mede 40, a F mede 10, perdão aqui, e FE mede 40 unidades de comprimento. Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro daquele polígono. Olha que interessante, gente. Esse pedaço com esse pedaço é exatamente o mesmo pedaço 40. Então, para fazer o perímetro disso, é só eu fazer 40 mais 10 mais 10. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Ou seja, o perímetro é 100. Acabou já o exercício. Acabou o exercício. Porque a única letra que eu tenho perímetro 100 é a letra D. Bom, gente, né, é muito rápido essa aula aqui para vocês verem que nós temos várias coisas para estudar, mas dá super tempo de estudar até lá. E aí eu mostro para vocês um pouco do que é o curso de Gabaritando Matemática e Gabaritando Raciocínio Lógico para a LMG. Bom, então esse aqui é um pedacinho lá da plataforma da Nutror que a gente utilizou. E aí nós temos aqui as unidades, né? Então nós temos várias unidades, por exemplo, unidade 1, linguagem dos conjuntos, que é um exercício mesmo que a gente fez nessa prova de agora. Unidade 2, unidade 3, unidade 4. Nós temos 11 unidades e além dessas 11 unidades, temos a aula de boas-vindas e ainda temos ao longo do curso aí 6 simulados para vocês fazerem mais exercícios ainda. Os simulados vocês fazem, depois de mais ou menos uma semana ou 15 dias, vocês recebem por e-mail a resposta daquele simulado. Então é legal o simulado para você ver o que você está aprendendo com o curso, o que você precisa estudar um pouco mais. E aí, para cada unidade, são 3 aulas, né? Observa que são 3 aulas. A primeira aula vai a videoaula da teoria, eu vou explicar o que é cada ponto, o que é cada conteúdo. Depois nós vamos ter uma apostila, porque muitas pessoas gostam do material, né? Então, a apostila foi feita por mim, aquele material todo é inédito, estudando o edital da LMG. Então, tem lá todos os tópicos que estão naquele conteúdo, além de 10 exercícios selecionados para esse concurso. Né? Então, não é nada para outros concursos, é para este concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A maioria dos exercícios FUMARC ou de outras assembleias, ou dos últimos concursos que a banca foi a Fundep, etc. E para isso também, depois da videoaula de conteúdo, nós temos uma videoaula resolvendo aqueles exercícios da apostila. Então, o ideal seria vocês estudarem, fazer os exercícios do PDF, mas se não conseguir ver o exercício, mas depois voltar e fazer o exercício de novo. E aqui, né, aqui como que vem o simulado para vocês entenderem, né? Essa plataforma é bem legal porque ela vai mostrando quanto que vocês já foram vencendo aquele curso e o simulado que vocês vão fazendo e depois vocês vão receber por e-mail. É isso, pessoal. Vou deixar os links aqui para vocês. Eu espero que vocês revisitem essa aula de hoje, esses exercícios que foram feitos, para que vocês aí consigam a aprovação desse concurso. Um sucesso, desejo para vocês todo sucesso e que a gente tenha notícias aí da aprovação de muitos alunos aí dos cursos Gabaritando Matemática e Raciocínio Lógico para a LMG. Um grande abraço e até mais!